Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal. Meu nome é Roberto Cardoso. Eu acho que se você está aqui, você assistiu o primeiro vídeo que eu fiz sobre racismo estrutural, sobre eugenia e sobre meritocracia. Agora eu quero desenvolver esse tema para um outro lado que eu já adianto para você. Assista até o final, depois você julga, tá bom? Deixa um likezinho só para você ajudar, mas tenha calma que eu vou explicar um detalhe para você, tá? Começo do século XX, final do século XIX, talvez tenha sido o período mais racista da nossa história, porque estava florescendo a teoria eugênica do Francis Galton e ela foi abraçada muito rapidamente pela Europa e pelos Estados Unidos. Óbvio, né? E se ele estava dizendo que existia uma raça branca que biologicamente era superior às outras, quer dizer, quem não gosta de ouvir que tem uma prova científica de que eu sou superior a você? Óbvio, né? Essa teoria foi abraçada por todo mundo. Mas, paralelamente a isso, teve vários outros pensadores que foram desenvolvendo o mesmo raciocínio e foi um efeito de bola de neve. Um dos caras que desenvolveu esse raciocínio se chamava André de Gobineau. Olha o que ele escreveu. O livro dele se chamava Ensaio sobre a Desigualdade das Raças Humanas. Basicamente, ele desenvolvia o mesmo tipo de raciocínio que o Francis Galton. O detalhe é que ele era o representante do governo francês aqui no Brasil. Ele era diplomata. E por causa disso ele teve acesso ao Dom Pedro. Então aqui ele olhava para Dom Pedro e ele falava: isso é um monarca. Alto, loiro, de olhos azuis, lábios carnudos. Ele achava que aquilo era um exemplo. Dom Pedro tinha uma parte da família de origem alemã. Ele falava: isso é um monarca. Mas o Brasil, ele olhava, ele não gostava muito do que ele via, não. Olha o que ele falava. Uma população totalmente mulata, viciada no sangue e assustadoramente feia. E ele falava para Dom Pedro bem assim: olha, se você quer ter um país para governar, desse jeito não dá. Você tem negro demais, você sabe que essas pessoas são incapazes, elas não vão se adaptar num ambiente de sociedade livre no seu país. Você tem que eliminar esses negros de algum jeito e tem que substituir por brancos. E aquilo fomentou tudo o que veio depois sobre eugenia no Brasil. Todas as leis que foram feitas, que eu expliquei direitinho nesse vídeo que está aí em cima. Paralelamente a isso, na Europa, na Itália, teve um outro pensador também chamado Cesare Lombroso. Ele era médico, italiano, judeu, de família rica. E na faculdade de medicina, ele começou também a beber na fonte do Darwin, coitado do Darwin, mais uma vez sendo sacaneado, e ele chegou à seguinte conclusão: como nós temos várias raças na espécie humana, e essas raças são praticamente animais diferentes, talvez tenha características físicas que me mostrem como é cada raça. E começou a medir as pessoas. Olha esse recorte de jornal aqui da época, ele medindo a cabeça de uma pessoa. Ele achava que talvez o cérebro do negro fosse melhor, ele mediu o tamanho do crânio, aí ele mediu o tamanho do nariz, o tamanho da testa, a quantidade de pelos no corpo, o comprimento do braço, e tudo isso levou a ele a algumas conclusões, né? Ele viu, por exemplo, que os presos eram na maioria de uma certa raça, determinou como que era cada raça, e olha o que ele disse: o criminoso já nasce feito. O criminoso é nato. Em momento nenhum ele pensou que talvez uma sociedade racista só prendesse gente de uma raça. Ele simplesmente falou: eu sei que isso aqui é um negro e tem mais negro do que branco na cadeia. Então um negro tem mais propensão ao crime. Ele já nasce criminoso. Esse que foi o raciocínio dele. Além disso, consequências. Se você já nasce criminoso, penas para você são ineficazes. Óbvio, né? Porque se é uma coisa que está dentro de você, o crime já nasceu dentro de você, não tem como eu te consertar. Se não tem como te consertar, essas pessoas têm que ser segregadas antes mesmo que o crime aconteça. Foi por causa desse raciocínio do Cesare Lombroso que, por exemplo, vieram as legislações segregacionistas do apartheid na África do Sul, nos Estados Unidos. Você tinha bairro de negro, bairro de branco, loja para negro, loja para branco, lugar para sentar no ônibus para negro, lugar para sentar no ônibus para branco. Você tinha que segregar essas pessoas porque ele dizia: o criminoso já nasce criminoso,
Normalmente é aquela raça ali que é de criminoso. Então você segrega, porque não adianta punir, não adianta fazer nada, ele é irrecuperável. Não vou ficar esperando o crime acontecer, eu já segrego antes. Por isso que a gente teve tanta segregação no mundo, por causa desse raciocínio do Cesare Lombroso. E ele é tido como o pai da criminologia. Para vocês terem uma ideia do que era na época dele, as pessoas acreditavam tanto na teoria dele que se tivesse um crime, tenho 2 suspeitos, eu não sei quem é o culpado verdadeiro, sabe o que eles faziam? Começava a medir as pessoas. Iam ver o tamanho do nariz das duas, o tamanho da testa, a quantidade de pelo, a cor da perna, não sei o que, pronto, o culpado é você. Pelas características físicas, gente, tem cabimento isso? Mas era assim, você determinava quem era criminoso pelas características físicas. Parece loucura, mas as pessoas fazem isso até hoje. Não é verdade que você não vê falar assim que tem cara de bandido? Nunca imaginar que não tem cara de bandido? As pessoas ainda pensam assim. E no Brasil, inspirado pelo Cesare Lombroso, teve um médico na Faculdade de Medicina da Bahia chamado Raimundo Nina Rodrigues, que escreveu um livro chamado As Raças Humanas e a Responsabilidade Penal no Brasil, em 1894. Olha o que ele disse. Se eu sei que o criminoso nasce criminoso, se eu sei que tem uma raça mais propensa a cometer crimes, então é óbvio que eu preciso ter leis diferentes para brancos e para negros. Ele defendia praticamente um código penal para branco e um código penal para preto. Parênteses. Você conhece algum país que é meio assim? Que pensa que o criminoso já nasce feito, que ele não vai se recuperar, que você tem que separar o cara até ele morrer, porque é questão de tempo dele cometer um crime, e que você tem lei que é para preto e lei que é para branco. Você conhece algum país que é assim? Pois é, esse raciocínio racista de 100 anos atrás foi moldando a mente das pessoas de uma tal maneira que logo na sequência, em 1934, quando tem a Constituição do governo Getúlio Vargas, vem a cláusula dizendo que você tem que fomentar a educação eugênica. Então as pessoas já com essas ideias na cabeça iam para escolas e falavam: tem uma raça que é criminosa por natureza e tem uma raça que é empreendedora por natureza. Tem uma raça que é preguiçosa por natureza e tem uma raça que é muito mais desenvolvida por natureza. 1940, o que acontece? Código Penal Brasileiro, que é o código que está em vigor até hoje. Ele foi concebido nessa época em que você pensava que o criminoso nasce feito, que o criminoso é irrecuperável, que o cara tem que ser separado da sociedade porque ele não tem cura e que você tem que ter leis diferentes para brancos e para pretos. Faz sentido alguma coisa que você já viu por aí? Porque para e pensa, se você rouba dinheiro de uma pessoa aqui, um assalto, um roubo, a mão armada, ou se você tem um crime de corrupção ou um crime de sonegação de impostos, basicamente não é a mesma coisa? Você não está querendo tomar dinheiro de alguém? Só que o assalto, o roubo aqui é muito mais severamente punido pelo Código Penal do que a corrupção ou a sonegação de impostos. Esses daqui, que normalmente são cometidos por brancos, dificilmente dão cadeia. Se der cadeia, lembra que os negros tinham sido proibidos por lei de estudar, como eu expliquei no vídeo anterior? O negro era proibido por lei de estudar. E você tem no Código Penal prisão especial para quem tem curso superior. Vai somando isso tudo. O que eu quero que você entenda? Nós temos um Código Penal que foi gerado nesse tempo em que o raciocínio racista era muito forte. E essa política de pegar as pessoas a qualquer pretexto, prender e ir socando, socando, socando lá, se cabe 80 é porque cabe 80. Não, se a capacidade é 20, tem que ter 20. Sabe por quê? Porque acima da capacidade, o agente penitenciário perde o controle sobre a cadeia. Então, por mais que eu tenha esse sentimento de vingança, por mais que eu queira que coloque todo mundo lá, quando ultrapassa a capacidade daquele presídio, o agente penitenciário perde o controle. Isso tudo é a causa de hoje a gente ter organizações como o PCC, como o Comando Vermelho, como Família do Norte, porque você coloca 50 criminosos num lugar e deixa os caras ali sem fazer nada. Você acha que eles conversam sobre o quê?
Você acha que eles conversam sobre futebol, sobre a chegada da primavera ou sobre cometer mais crime? Você já não recebeu uma ligação tentando te passar um golpe que veio de dentro de um presídio? Todo esse raciocínio racista do começo do século gerou esse problema. Nós achamos que nós temos que prender mais, que a gente prende pouco, mas nós já temos a terceira população carcerária do mundo. Nós só perdemos para a China e para os Estados Unidos. Então será que prender cada vez mais gente é a solução? Ou é a causa do problema que a gente tem? Porque nós estamos sempre partindo do pressuposto de que o bandido nasce bandido e que ele não tem recuperação, então ele tem que morrer dentro da cadeia. Será que nós não temos que olhar com menos ódio, com menos sentimento de vingança e pensar como que eu faço para esse cara deixar de cometer crime? Eu não estou aqui defendendo o bandido e eu não estou aqui dizendo que a gente tem que ser bonzinho com o bandido. O que eu estou dizendo é muito prático. Nós queremos resolver um problema que é, eu quero sair na rua e eu quero ter paz, eu quero ter tranquilidade, eu quero ter segurança. E tudo que nós fizemos até agora não nos deu isso. Então nós vamos continuar fazendo uma coisa que não está nos trazendo segurança, nós vamos continuar nessa mesma política. Tem que criminalizar as drogas, tem que prender quem faz isso, tem que prender quem faz aquilo, tem que prender. Nós estamos cada vez prendendo mais pessoas e não estamos ficando cada vez mais seguros. Você acha que quanto mais o Brasil prende, ele fica mais seguro? Você se sente mais seguro aqui fora? Então eu simplesmente quero trazer para você uma informação. Eu não estou dando a minha opinião. Mas eu digo para você que nós temos um Código Penal que foi feito numa época em que nós estávamos influenciados por esses pensamentos do Cesare Lombroso, do Galton, do André de Gobineau, que achavam que a pessoa já nasce criminosa, que o criminoso é irrecuperável e que ele tem que ser afastado da sociedade. Tudo isso que aconteceu nos trouxe a essa situação. Será que é mantendo esse mesmo raciocínio que nós vamos sair desse buraco? Ou uma hora nós vamos ter que sentar para conversar e falar o que nós vamos fazer de diferente? Alguma coisa nós vamos ter que mudar, porque nenhum de nós se sente seguro e não é esse país que eu quero deixar para o meu filho e para o meu neto. Eu quero deixar um país não em que eu possa andar com a minha arma e eu mato o bandido que vier. Eu quero um país em que eu não precise andar armado. Que eu possa ter um carro conversível, por exemplo. Por que nos Estados Unidos você pode ter um carro conversível e aqui você não pode? Porque lá você deixa o carro aberto e ninguém mexe. Então o que nós temos que fazer? Será que é prender igual nós já vemos fazendo? Ou será que nós temos que achar um outro caminho? Essa reflexão eu quero deixar com você. Pense muito bem, será que a saída é bandido bom é bandido morto? Será que não tem um outro caminho? Para onde você vai? Deixa para mim aqui no comentário, tá? Eu quero saber qual é a sua opinião. Vamos ver se sai uma solução daqui. De repente você fala uma coisa, outro fala outra coisa. A gente consegue, juntos no esforço, gerar. Por que não? Às vezes acontece, né? Todo mundo com boa vontade, querendo achar uma solução, às vezes a gente vai para algum lugar. Então escreve aqui para mim, o que você acha que deve fazer? Se você tiver alguma coisa para acrescentar, escreve para mim, eu te agradeço. Valeu? Muito obrigado pela atenção, um grande abraço para você, qualquer hora tem outro vídeo aí, eu já fui.